Eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu. Se Jesus não ressuscitou, você está perdendo tempo assistindo esse vídeo. Não sou eu que estou dizendo. É São Paulo. 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia. E a fé de vocês, não serve para nada. Paulo não suavizou, não disse, bom, mesmo que não tenha ressuscitado, os ensinamentos são bonitos. Não. Ele disse, sem ressurreição, tudo desmorona. A moral, a esperança, o perdão, tudo. Então por que Paulo tinha tanta certeza? E mais importante, o que isso muda na sua terça-feira, às 15h, quando a vida está pesando? Jerusalém. Domingo de manhã, por volta do ano 33. O sol ainda não nasceu direito. A cidade está em silêncio. 2 dias antes, a multidão viu um homem morrer numa cruz. Os discípulos fugiram. Pedro negou. Judas se matou. O movimento acabou. Pensa no que esses homens estavam sentindo naquele sábado. Eles largaram tudo, trabalho, família, tudo por um homem que dizia ser o Messias. E o Messias morreu da pior forma possível. Crucificação. A crucificação era reservada para os piores criminosos. Era o atestado público de que você não valia nada. Se a história terminasse aí, ninguém teria ouvido falar de Jesus. Seria mais um pregador executado pelo Império Romano. A história tem centenas deles. Mas alguma coisa aconteceu naquele domingo que transformou homens apavorados em pessoas que morreram por uma mensagem, por uma pessoa. E essa coisa é o centro de tudo. Maria Madalena vai ao túmulo antes de amanhecer. João 20 diz que ainda estava escuro. Ela vai para ungir o corpo, que era um ritual funéreo da época. Ela não vai esperando um milagre. Ela vai chorar. Ela vai entregar a alma em contrição. Mas ela encontra a pedra removida, o túmulo vazio. Corre até Pedro e João e diz, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde puseram. Ela não pensa na ressurreição naquele momento, ela pensa em roubo do cadáver. Então Pedro e João correm até lá. João chega primeiro, olha de fora. Pedro entra. E o detalhe que João registra é cirúrgico. Os panos que envolviam o corpo estavam dobrados, estavam no chão. O lenço que cobria a cabeça estava enrolado, separado, num lugar à parte. Isso é importante porque se alguém roubou o corpo, não ia parar para dobrar os panos ou colocar separadinho. Ladrões não arrumam a cena. Algo diferente aconteceu ali. O que acontece nas semanas seguintes é o que faz a ressurreição impossível de ignorar, mesmo se você é cético. Jesus aparece para Maria Madalena no jardim. Ela pensa que é o jardineiro, até ele dizer o nome dela, Maria. E ela reconhece a voz. Depois, ele aparece para os discípulos. Tomé não estava lá na primeira vez e diz, se eu não colocar o dedo nas marcas dos pregos e a mão no lado dele, eu não acredito. 8 dias depois, Jesus aparece de novo. Olha para Tomé e diz, coloca o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos.
estende a tua mão e coloca no meu lado. E para de duvidar. Tomé responde com a maior confissão de fé de todo o Evangelho. Senhor meu e Deus meu. Ele não diz profeta meu nem mestre meu, ele diz Deus meu. E tem mais. Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma vez. E acrescenta, a maioria ainda está viva. O que ele está dizendo é, vai lá perguntar para eles. Isso não é linguagem de lenda. É linguagem de depoimento. Mas o argumento mais forte a favor da ressurreição não é o túmulo vazio nem as aparições. É o que aconteceu com essas pessoas depois. Pedro, o mesmo que fugiu, negou 3 vezes. Semanas depois está de pé, no meio de Jerusalém, pregando que Jesus ressuscitou. Na frente das mesmas autoridades que mataram Jesus. Ele sabe que pode morrer por isso e não para. Paulo, que perseguia cristãos, que assistiu à morte de Estevão, tem um encontro com Jesus ressuscitado na estrada para Damasco e dedica o resto da vida a pregar, preso, apedrejado, naufragado, açoitado. Por quê? Pessoas morrem por coisas que acreditam ser verdade, mas ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Se os discípulos inventaram ressurreição, por que aceitaram ser torturados e mortos em vez de simplesmente admitir a farsa? São João Crisóstomo tem uma frase sobre isso que eu acho genial. Ele disse que os apóstolos não convenceram o mundo com eloquência. Eram pescadores e cobradores de impostos. Convenceram porque tinham visto algo que fez o medo da morte desaparecer. Mas tem uma cena que eu acho a mais bonita de todas. Lucas 24. 2 discípulos estão indo embora de Jerusalém. Lá pro vilarejo de Emaús. Eles estão indo embora, desistindo. Um estranho se junta a eles no caminho e pergunta por que estão tristes. Ele conta tudo sobre Jesus, como ele foi morto, e dizem, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Esperávamos. Tempo passado. A esperança já morreu. O estranho começa a explicar as escrituras, desde Moisés até os profetas, e quando chegam em Emaús, pedem para ele ficar. Ele senta à mesa, pega o pão, abençoa, parte, e nesse instante eles reconhecem, é Jesus. E ele desaparece. Eles dizem um para o outro, não estavam queimando o nosso coração enquanto ele falava conosco? Eu amo essa frase. Porque é exatamente assim que funciona. Às vezes você só reconhece que Deus estava ali quando olha para trás e vê a obra dele na tua vida, as palavras dele na tua vida. E é aqui onde isso vira a tua história. Porque a ressurreição não é só um evento que aconteceu há 2000 anos atrás. Não. É uma promessa sobre a tua vida agora. Se Jesus venceu a morte, a coisa mais definitiva que existe, então nada na tua vida é definitivo. Aquele diagnóstico não é a última palavra. Aquele fracasso não é o fim. Aquele relacionamento que acabou não é a tua história inteira. Paulo entendeu isso como ninguém. Ele escreveu, se Deus ressuscitou Jesus,
vai ressuscitar também a você. Isso não é sobre o futuro, é sobre o hoje. É sobre cada vez que algo morre na tua vida e você acha que acabou. O emprego que você perdeu, o sonho que não deu certo, a pessoa que foi embora, a versão de você que não existe mais. A ressurreição diz: existe um Deus que faz coisas novas a partir do que morreu. Pensa nos discípulos de Emaús. Estavam indo embora, desistindo. E Jesus se juntou a eles no caminho. Não apareceu no templo em glória. Ele apareceu na estrada de quem está desistindo. Talvez você esteja nessa estrada agora, indo embora de alguma coisa. E talvez esse vídeo ou alguma outra coisa que aconteceu essa semana seja o coração queimando no caminho. Presta atenção. A ressurreição não é o final, é o início. É Deus dizendo que a última palavra nunca é a morte, nunca é o fracasso, nunca é a derrota. A última palavra é sempre dele. Paulo escreveu isso melhor do que eu jamais vou conseguir. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se algo morreu na tua vida recentemente, espera. Domingo sempre vem. Se inscreva no canal. Toda semana tem uma história dessa. Curta, comente, compartilhe, para que a gente possa trazer o Evangelho para cada vez mais pessoas. Todo mundo precisa ouvir a palavra de Deus.